que lhe inspira a fazer cosplay? Qual lugar que você ainda tem vontade de conhecer? Qual anime que você assistiu que fez você virar otaku? Nesse vídeo, eu vou responder as perguntas que vocês fizeram no Instagram. E o desafio é não pensar demais e não falar muito. É muito difícil não pensar demais. Mas eu vou tentar responder todas as perguntas direto ao ponto. Então vamos lá. Qual foi o anime da... Qual foi, na sua... Não, eu não sei ler, véi. Qual foi o anime, na sua opinião, que teve o pior final? Eu vou descobrir ainda, né? Como você faz pra ser tão calma? Eu não sou calma. Eu pareço ser, mas com certeza eu não sou calma. Olha esse slow, velho. Aí, lógico que vai chegar alguém aqui. Ah, tô nem aí, me mata logo. Enfia o boneco na sua bunda, gira e sobe pra Marte, velho. Vai, dá um foguetada aí na bunda. Qual é a melhor coisa em se trabalhar com a internet? A melhor coisa é você poder atingir pessoas diferentes e elas se identificarem com você. Até hoje, qual foi o melhor react que você fez? O que você mais gostou de reagir? Ah, foi recentemente. Eu estou assistindo Naruto Shippuden. Eu vi a parte em que é revelada a verdade sobre o Itachi e o Jiraiya morre, né? Então, foi a última coisa que eu vi de Naruto. Isso mexeu tanto comigo de várias formas, de várias maneiras diferentes, que eu não sei nem expressar, né? Deu pra perceber que eu não consigo expressar. Meu Deus do céu. Eu não sei pôr em palavras o quanto isso me emocionou. O Itachi teve que ter uma força estrondosa pra poder conseguir fazer o que ele queria fazer, né? Com o Sasuke. E eu julguei tanto ele. Eu vou deixar aqui alguns momentos desse react. E eu gostei muito de reagir a esse momento porque eu consegui sentir exatamente o que o Sasuke sentiu. Quando ele se sentiu manipulado, quando ele se sentiu com medo, quando ele se sentiu com raiva, quando ele quis vingar, né? Quando ele sentiu aquela raiva de querer se vingar. E depois a negação, a confusão mental, a indignação de ter descoberto tudo isso depois que Itachi morreu. E de ter lembrado de memórias só depois que tudo aquilo aconteceu, como se tivesse engatilhado nele, né? Esse dia foi um dia memorável, eu nunca vou esquecer. E Naruto subiu voando nas minhas expectativas, assim. Eu tô muito animada pra continuar. Qual o maior traço da sua personalidade? Eu sou muito tímida. Sendo muito tímida, eu me importo muito com a opinião dos outros sobre mim, né? Eu tenho muita vergonha de ser eu mesma na frente de qualquer pessoa, até da minha família. Isso, pra mim, é um traço que impede eu de fazer coisas e me comportar de uma maneira que eu gostaria. Tirando esse traço, né, da timidez e da vergonha extrema, assim, eu também sou muito perfeccionista. E isso faz a minha ansiedade viver acusando de que o que eu tô fazendo tem que melhorar, né? O que eu tô realizando tem que ser perfeito. A expectativa que eu tenho, as cobranças que eu tenho com as coisas que eu faço e o que eu vou é muito além do que eu consigo explicar aqui, sabe? Então acho que esse é o meu maior traço, assim, que eu não gosto de ter. Já assistiu Death Note? Se sim, qual a sua nota? Eu assisti Death Note, foi muito bom. Foi uma experiência, assim, de suspense perfeito, né? É uma trama bem desenvolvida, mas o final foi bem confuso, assim, pro meio do final, assim. Depois que o L morreu, eu perdi muita conexão com a história, né? Porque eu me apeguei muito ao personagem, né? Mas tirando isso, eu acho que é 8. Eu não queria que o L tivesse morrido, não. Você traria algum jogo da Nintendo retrô em live? Traria. Eu acho que jogos retrôs são bastante sentimentais, porque traz muita nostalgia. Você se reencontra com você criança, e isso é mágico, assim, é muito bom. Você torce pro Palmeiras desde criança ou só quando tá em fase boa? Olha, eu torço pro Palmeiras desde os meus 15 anos. Quando eu tinha 10 anos, foi a idade que eu vim pro Brasil, né? Que antes eu morava no Japão. Eu vim pra cá com 10, 11 anos. Comecei a torcer pro Santos, né? Na época. Aí depois, com um monte de coisa que aconteceu na minha adolescência, eu resolvi virar palmeirense e desde então eu sou palmeirense. Não sei fazer pergunta, me ajuda. Cara, eu não sei fazer nem a resposta, imagina a pergunta, né? Como surgiu a ideia de ter seu próprio negócio? Então, né? Não é bem um próprio negócio. Como eu disse, né? Eu sou muito perfeccionista com o meu trabalho, com tudo que eu faço. Esse ano, eu vou ser sincera com vocês, os meus resultados nas lives
lives, eles caíram drasticamente, caiu muito os números, os resultados, né? O número de subs e inscritos, e isso me afetou bastante, né? Eu fiquei me questionando o que eu fiz de errado, o que eu posso melhorar, o que tá acontecendo, né? Isso acarretou várias crises de ansiedade, no momento de desespero mesmo, as contas não param de chegar, né? Tudo muito caro hoje em dia. Eu resolvi pensar num projeto de segundo plano, caso eu não consiga me sustentar com as lives, né? Comecei a fazer um bico de vender marmita. Aí eu pensei, hoje em dia muita gente tá na correria, quer se alimentar bem, quer ter uma boa saúde, uma boa alimentação, mas não tem tempo de fazer as suas refeições. Então eu comecei a pensar, né, nesse projeto para fazer marmitas saudáveis, né, e congelar elas ou vender fresco, né. Então era duas opções. Vou deixar aqui algumas fotos dos pratos que eu fiz. Tem bastante amor envolvido porque eu amo cozinhar, é uma paixão aqui de dentro. Então eu pensei, por que não, né, juntar o que eu amo fazer com um negócio aí. Mas não é bem um próprio negócio, né, porque querendo ou não, eu comecei recentemente e não teve muitos clientes ainda. Eu fiz alguns folhetos para divulgar, passei algumas divulgações para frente, mas querendo ou não, ainda tá muito no comecinho, tá engatinhando, né? Não, eu espero que as coisas melhorem. O que a versão da Nick fez e se orgulha que a antiga não conseguia. Te adoro. Obrigada, Luiz. Um beijo. Que a versão da Nick antiga não estaria aqui hoje, né? Não estaria aqui mais. Como eu disse, esse ano foi um ano extremamente difícil para mim no sentido profissional, né? Passei, né, por um período bem baixo, de grandes baixas, no geral de tudo, né? Tanto aqui no YouTube quanto na Twitch. Eu acho que a minha versão antiga teria parado de tentar. A minha versão antiga deve estar orgulhosa por eu não ter desistido ou por eu não ter parado de continuar persistindo e perseguindo, né? Qual a coisa mais importante pra você? Coisa mais importante pra mim? Família acima de tudo. Como você percebe o mundo e as pessoas? E como interagir que pensa como você? Que? Eu não entendi muito bem essa segunda pergunta, mas como eu percebo o mundo e as pessoas, no geral, eu tenho um enorme senso de empatia com quem quer que seja. Isso eu sempre tive desde criança. Eu fui criada pra ser assim. Eu fui criada num lar bastante amoroso, bastante cristão e bastante conservador. Tudo que eu escolhia e decidia era baseado no que, tipo, ia afetar o próximo, né? Então isso me fez desenvolver um grande senso de empatia pelas pessoas. Como interagir que pensa como você? Eu não entendi essa pergunta, né? Mas eu acho que você quis dizer que como eu interajo, né, com pessoas que pensam como eu. É difícil você se conectar hoje em dia com as pessoas na internet, porque eu acho que quanto mais o tempo passa, mais a gente desenvolve armaduras, né, pra lidar com certos comportamentos que nos fazem mal, né? E hoje eu acho que as pessoas andam muito machucadas e por conta disso tem muitas armaduras, assim, muitos bloqueios pra conseguir se conectar com alguém. Eu entendo muito esse lado. Por um outro lado, eu me sinto sim meio solitária, né? Porque você acreditar e seguir o caminho do bem, às vezes é bastante solitário, ainda mais na internet, quando tá todo mundo querendo o seu próprio bem e não liga pro próximo. Então isso faz a gente se sentir distante, né? É como se essas pessoas, essa grande massa de pessoas, não conseguisse acreditar que a gente realmente quer o bem dela, né? Mas eu realmente acredito que cedo ou tarde vai chegar o dia em que todas as pessoas vão se entender e viverão em harmonia. E se eu não conseguir encontrar a solução para esse problema, talvez eu confie em você pra encontrar, tá bom, Nana? Então isso é bem triste, assim. Quantas vezes vai pra academia? Tô indo de 5 a 6 vezes por semana. Se eu acordo muito cansada por causa dos compromissos, aí eu dou preferência pra descansar. Eu trabalho com muita demanda mental e emocional, então eu priorizo a minha mente estar descansada, né? Então eu durmo um pouquinho mais pra poder fazer os meus compromissos, cumprir tudo que eu tenho que fazer no dia, né? Como você se enxerga daqui 10 anos? Prefere planejar o futuro ou viver um presente sem pressa? Prefiro planejar, mas eu também prefiro viver um presente sem pressa. Então, como que eu faço isso? Eu lido com esses dois lados. Eu planejo, só que eu sou razoável com os meus planejamentos. Tento ser razoável, né? Até porque o meu perfeccionismo sempre prega algumas peças dentro da minha cabeça. No geral, eu tô me esforçando bastante pra tentar viver o momento presente, né? E estar consciente disso, né? Que é o mais
mais difícil com tantas distrações que tem hoje em dia. É tudo muito fácil, né? Tipo, você se distrair com alguma coisa. Eu tô tentando focar nisso, né? E tô tentando não falar tanto, mas é difícil. Tentando não pensar muito, mas é mais difícil ainda. E como eu me enxergo daqui 10 anos, eu espero que eu seja uma pessoa mais tranquila e menos perfeccionista, que se cobre menos, sabe? Que não tenha tanto medo de ser quem eu sou. Tenho muito medo de desagradar as pessoas, eu sempre fui assim. Isso é decorrente de muitos traumas que eu já tive, mas eu tô trabalhando nisso, sabe? Há um tempo que eu preciso levar. Qual um dos momentos mais engraçados que você se lembra de ter passado? Um momento engraçado que eu lembro de ter passado quando eu era criança, eu e meu irmão, a gente brincava muito, né? E aí ele pediu pra eu abrir o meu colchão, né? Que era assim, tinha o colchão e tinha meio que um lençol com zíper, que era uma capa de colchão, né? E aí ele falou pra mim abrir a capa do colchão. Aí eu abri e ele entrou lá dentro e ele falou, fecha aí. E eu, né, toda acelerep, né, toda ri, fechei. Aí ele começou a brincar lá dentro e tal. Aí ele falou, Nicole, pode abrir, que eu tô ficando sem ar. Aí eu fui abrir e o zíper emperrou. Saiu o negocinho do zíper. E eu não quis desesperar ele, né? Aí eu só falei, eita, calma aí. Aí eu fui pegar uma tesoura. Só que quando eu fui pegar uma tesoura, a minha mãe viu eu pegando a tesoura, né? Uma criança com uma tesoura grande. Ela foi atrás de mim pra ver o que eu tava fazendo. Quando ela chegou no quarto, ela se deparou com a seguinte cena. O meu irmão dentro do colchão, preso, e eu com uma cara de lascou. Aí ela falou, menina, o que vocês estão fazendo? Ele tá preso aí. Aí quando ela viu que ele tava preso, né? Porque o zíper tinha quebrado, meu irmão começou a gritar, mano, falando, meu Deus, eu tô preso, socorro. Eu peguei a tesoura e fiz uns furinhos no lençol, né? Na capa do lençol, pra ele poder respirar. Na minha cabeça, ele ia sufocar lá dentro. Ele pegou o dedo dele, enfiou no furinho e rasgou assim. E fez um... Aí ele, chorando. E parecia muito que ele tava nascendo, mano. Tipo, ele tava nascendo do colchão. Aquela cena nunca vai sair da minha mente. Aí a minha mãe rindo. Só que ao mesmo tempo ela tava brava, né? Porque ela tomou um susto e achou que a culpa toda era minha, que eu que tive a ideia de prender meu irmão lá dentro, entendeu? Nossa, mas foi muito engraçado. Qual é a melhor parte de ser streamer? Bom, a melhor parte é você poder encontrar pessoas que te aceitam e que gostam de você e que se identificam com você e que se divertem com você, que falam com você, mano. Pessoas que se entendem entre elas mesmas, criar uma comunidade baseada nos seus interesses, no seu gosto, no seu comportamento. E isso é loucura, porque eu nunca tive tanta gente que realmente quisesse falar comigo, sabe? Na escola, assim, eu sempre fui a menina que ninguém falava, a menina que ninguém sabia que existia na sala. E quando eu fazia trabalho, assim, pra apresentar na frente, né? Às vezes as pessoas até comentavam, essa menina existe, essa menina tá aqui na sala, eu nunca vi ela. Eu era invisível. Eu acho muito louco acreditar que eu tô fazendo live e exista pessoas que saibam que eu existo, tá ligado? Existe pessoas que clicam na minha live e assistem o meu conteúdo e passam o tempo delas ali comigo. Isso é loucura pra mim, porque, mano, eu nunca absorvi isso antes, sabe? Você acredita que as pessoas possam mudar e se tornar muito melhores? Eu acredito. Pergunta aleatória, mas qual top 3 livros que você já leu e se tiveram alguma influência na sua vida? O primeiro é A Coragem de Ser Imperfeito, vou deixar aqui. Fala bastante sobre você ser uma pessoa acanhada, tímida e com medo de errar, né? E fala sobre isso, sobre essa vergonha. Nação Dopamina, que me fez entender quanto é complexo e ao mesmo tempo é simples de saber como a dopamina age no nosso cérebro e as emoções e as sensações e como é importante saber disso, né? Porque às vezes a gente tem um vício, cigarro, como o tigrinho, e a gente não entende como que não conseguimos parar com aquilo, né? A gente sabe que aquilo faz mal pra gente, mas a gente depende daquilo pra se sentir um pouco melhor. Esse livro, Nação Dopamina, ele te ajuda a entender o que tá por trás dessa teia. E o terceiro livro que eu li esse ano tem
coragem de não agradar, que é muito bom. Me ajudou bastante com esses meus dogmas, né, de ter que agradar todo mundo e tal. E também o livro O Essencialista. Ele te ensina que realmente é importante pra você, né? Você mesmo faz refletir sobre o que você realmente quer colocar como prioridade na sua vida. E eliminar as coisas que não são tão importantes assim, ou que pode ficar em segundo plano. É como se fosse uma organização de tarefas mentais na sua cabeça. É muito bom. Qual o seu maior sonho de viagem? Meu maior sonho de viagem, com certeza, é o Japão, né? Eu fui criada lá quando criança e eu tenho muitas memórias boas de lá. Tem muitas memórias e traumas, né, ruins, mas o que eu geralmente lembro são memórias boas. Eu vivia numa área rural lá no Japão, na cidade de Iwata, e lá eu só lembro que tinha bastante verde, bastante arrozal, plantação de arroz, né? E era muito bom, mano. Tenho muita saudade de lá. O que gosta de fazer quando não envolve internet, games, etc. Eu gosto muito de ler, de desenhar e de passear, assim, de sair um pouco de casa, sabe? De olhar pro céu, olhar pra natureza, olhar pra uma borboleta, um pôr do sol, coisas assim que o dinheiro não vai fazer diferença, sabe? Mas aproveitar o tempo que você tem ali com as coisas que você pode admirar, entendeu? Sua mãe que ensinou você a falar japonês? Então, eu aprendi na escola, né? No Japão, a gente tinha toda segunda-feira uma aula intensiva de japonês. Então, eu aprendi o hiragana, o katakana e o kanji eu ainda não aprendi. O kanji é extremamente difícil e eu acho que eu nunca vou aprender, sinceramente. Qual o país mais inusitado que você tem vontade de conhecer? Japão não conta. Até parece que leu minha mente, cara. Um país que eu quero conhecer. O país que eu tenho mais vontade de conhecer, tirando o Japão, é Paris, né? Porque eu sou muito apaixonada pelos filmes que aparece Paris, pelas séries, a culinária também. Então, seria Paris. Mas não é tão inusitado, né? Inusitado é o que pra vocês? Deixa aí nos comentários que país inusitado você gostaria de visitar. Comer ou dormir? Olha, salve pro vento, ventania, sou sua fã, hein? Comer, com certeza. O que lhe inspira a fazer cosplay? O sentimento que os personagens desenvolvem durante a história. Geralmente eu me identifico com alguma personalidade do personagem e me sinto confortável em fazer o cosplay dele. Como você se sente não sendo mais a ruiva tiltada? Levou muito hate na época que trocou? Então, Mari, obrigada pela pergunta. Eu me sinto muito mais leve, eu me sinto muito mais autêntica, não sendo a ruiva tiltada. Um sentimento, assim, de alívio mesmo. Eu levei muito hate na época que trocou. Então, eu não levei hate em si, na época que eu troquei, mas eu recebia bastante comentários de pessoas falando que... Por que você fez isso? Nossa, você era tão bonita. Nossa, por que você faria isso? Você é louca. Tipo, uma pessoa que era ruiva ficar com cabelo preto. Não faz sentido. Como se, não sei, cara, como se eu tivesse raspado meu cabelo. Parecia que as pessoas reagiram como se eu tivesse feito algo errado. Como se eu tivesse cometido um grande erro. E com isso também teve uma chuva de gente que deu um follow nas minhas redes sociais. E aquilo pra mim, eu não tava esperando por isso, né? O cabelo é só um cabelo, sabe? Eu não tinha ideia do quanto as pessoas realmente me seguiam por conta do meu cabelo. Imaginava, mas eu não conseguia entender a dimensão que isso se tomou, né? Isso tudo pra mim foi um grande choque, assim. Realmente, eu tinha apego a algumas pessoas que, quando eu vi que elas só me seguiam e me acompanhavam por causa que eu era ruiva, foi uma grande desilusão, assim, pra mim. Foi um grande choque, assim, uma decepção, porque imagina você acreditar, né, que alguém gosta de você porque gosta do seu conteúdo, gosta do seu jeito, e aí você vê um monte de gente indo embora porque você mudou a cor do cabelo. Então isso pra mim foi realmente uma coisa muito impactante, sabe? Eu não conseguia mensurar isso. Eu lembro disso tudo e fico, mano, como assim, sabe? É só um cabelo. Foi esse tipo de comportamento que eu tive que lidar, né? E esse ano, né, como eu disse, foi o ano de grandes baixas, assim. Eu quero muito acreditar que não seja por conta dessa grande mudança que eu tive, que além de ter mudado a minha marca, eu mudei o meu nome, né? O nome que eu sou conhecida e tal. Querendo ou não, a gente pra refletir nisso tudo, né? Que loucura. O que você acha disso? Deixa nos comentários que eu quero saber. Quão grande você já deixou sua unha crescer? Não, minha unha agora tá curta, né? Mas eu já deixei ela crescer até assim.
Não muito porque ela incomoda quando tá muito grande, eu não consigo fazer as coisas direito, então eu acabo cortando. Está assistindo Dandadan. Olha que coincidência, os dois perguntaram a mesma coisa. Sim, eu tô assistindo, inclusive, que loucura, hein? Tem saudade de algo que fazia no início das lives e hoje meio que parou. Então eu acho que a única coisa que eu sinto falta é das pessoas que estavam comigo lá no começo, que hoje em dia não estão mais por algum motivo. Ni, como se sente com tanta gente que gosta de você por meio das lives e aqui no Insta? Então, Campo, eu me sinto, como eu disse, muito inacreditada. Não sei se conta essa palavra. Eu não consigo acreditar nisso, sabe? É difícil demais de cair a ficha. Mas às vezes acontece de cair a ficha, daí eu fico assim, caraca, mano. O mundo dá voltas, né? A menina invisível agora não é tão invisível assim. E é isso. Eu me sinto muito grata, né? Qual é a sua maior dificuldade como criadora de conteúdo? Mano, palmitão, salve! A minha maior dificuldade é eu mesma. As minhas cobranças, o meu senso crítico de mim mesma. Não atrelar o meu valor pessoal aos números e aos resultados do meu trabalho, né? Isso é bem difícil. Mas essa é a maior dificuldade que eu tenho hoje. Qual é o seu jogo favorito? Meu jogo favorito é League of Legends. Assisti o Dragon Ball Daima. Assisti. Só desejar os parabéns. Não tô conseguindo acompanhar tanto, mas é bom ver o tanto que... 3 pontinhos. Ixi, cortou a mensagem. Muito obrigada, Gabris. Quando puder acompanhar, a gente estará lá, né? Calma. A gente estaremos lá. Não. Nós estaremos lá. Ai, gente, que vergonha. Eu acabei de fazer o Enem e eu tô com o cérebro totalmente amassado e moído e virou um hambúrguer e agora tá sendo frito, assim, ó. Quando girou a chave e de onde veio a força de vontade que fez você querer a carreira de streamer? Bom, foi quando eu fui demitida de um emprego, né, que eu gostava muito. Esse assunto já dá pra fazer outro vídeo, até porque foi uma coisa bem traumatizante, né, o que aconteceu. Basicamente, me acusaram de roubar a empresa de um valor lá, colocaram a culpa em mim e me demitiram, assim. E ainda me ameaçaram de que se eu contasse o que eu sabia que tinha acontecido lá dentro pra alguém, e eu tô contando agora no vídeo, hein, se esse for meu último vídeo, é porque alguém me encontrou e acabou comigo aqui, mano. Mas me ameaçaram de que se eu contasse pra alguém, eles iam deixar na minha carteira de trabalho, né, escrito o motivo da minha demissão. Como eu prometi que eu não ia contar, como eu era tão otária, né, e aceitei ser tratada desse jeito. Mano, eu tinha 19 anos na época e eu tava desesperada por uma oportunidade de emprego, né? Então eu tava fazendo de tudo, mano. Eu tava aceitando tudo também. Por isso que eu falei, é um assunto pra outro vídeo, porque é uma história bem complexa. Mas resumindo, foi isso, né? Então eu tava lá, toda fragilizada, toda cheia de traumas. Não queria mais encontrar um emprego parecido, né? Eu tava realmente muito mal, muito triste com a situação. Cara, imagina te acusarem de roubo e você ter que engolir seco aquilo, abaixar a cabeça e aceitar a demissão. Depois que eu conto isso para as pessoas, todo mundo fica falando que eu deveria ter processado, né? Só que não existia coragem dentro de mim de fazer nada, né? Não tinha conhecimento de nada, eu não tinha coragem. Então eu fui uma vítima fácil, né, para eles ali. Então eu pensei, por que eu não abro live, né? Naquela época eu já tinha pensado em abrir live, só que eu nunca tive coragem, né? Não tinha muita coragem de nada. Toda cheia de medos e tal. Aí eu peguei um dia, era uma quarta-feira, 7h30 da noite, eu abri live jogando e teve lá 3 pessoas assistindo e eu ficava, mano, meu Deus, por que tem 3 pessoas aqui? Na minha cabeça, eu ia fazer live e nunca ia ter ninguém na minha live, sabe? Era como se fosse uma coisa pessoal pra mim, na minha cabeça, um desafio próprio, sabe? Um desafio pessoal. Tipo, você vai fazer live, mas eu não tinha expectativa em nada dentro das lives, eu não tinha expectativa que eu teria seguidor, nem que eu teria espectadores e muito menos inscritos, né? Então, aquelas coisas assim foram acontecendo devagarzinho. Foi isso, né? A chave foi virada à base do trauma mesmo, da desgraça. Qual anime que você assistiu que fez você virar otaku? Acho que foi Hunter x Hunter, Daniel. Hunter x Hunter foi um anime que criou gosto, assim, me fez sentir a emoção, sabe? Primeiramente. E depois Dragon Ball. Mas agora com Naruto, meu Deus, eu não tinha ideia
ideia do quanto eu ia gostar de Naruto. Porque eu sempre tive preconceito, né? De que era clichê, de que era meio bobo, meio sem sal, era só hype. Só que não. Tudo que eu pensei de Naruto é diferente do que eu imaginava. Então eu tô amando. É um lugar que você ainda tem vontade de conhecer. Mano, tirando o Japão e Paris, eu queria conhecer Havaí. Conte um sonho que você já teve e que você se lembra. Eu sempre sonho que eu sou o John Wick e todo mundo tá querendo me matar, mano. E querendo a recompensa. E querendo o meu mal, tá ligado? Sou perseguida nos meus sonhos. Uma fantasia que você usaria pro Halloween? Qualquer fantasia de palhaço. Tem alguma meta específica ou muito especial para 2025? Eu queria viajar pra algum lugar fora de São Paulo. Eu nunca saí de São Paulo, acredita? Queria ir, sei lá, pro Rio de Janeiro, Santa Catarina, algum lugar que fosse aqui do lado, assim, de São Paulo. E eu tenho vontade de conhecer o Nordeste também. A minha família, da parte do meu pai, é do Nordeste, né? Eles são do Ceará. E eu tenho muita vontade de conhecer lá o lugar, a cultura, a comida. Você, como criadora, sente que evoluiu no ponto que desejava ou ainda sente que falta? Eu ainda sinto que falta muito, hein? Muito mesmo. Qual é o melhor anime? One Piece ou Dragon Ball? Então, né, mano? One Piece ou Dragon Ball? Deixa aí nos comentários o anime que você prefere, porque o melhor eu acho que não sai desses dois não, hein? O melhor é Naruto. Você assistiu? Qual o teu personagem preferido de Kimetsu? Ah, Alex, o meu personagem preferido é o Tanjiro, porque o Tanjiro, ele é extremamente bondoso e o coração dele é lindo, sabe? É lindo de ver o nível de empatia que ele tem pelos Onis. O fato dele cuidar da Nezu, essa relação de irmão, sempre me pega muito, porque eu sou muito apegada ao meu irmão. É uma coisa que, quando tem nos animes, relação de irmãos, me pega aqui de jeito, sabe? Então, por isso que, não é essa a pergunta, mas eu lembrei do Itachi e do Sasuke de novo. Por isso que eu me emocionei tanto, né? Na parte do Itachi e do Sasuke, porque a relação de irmãos ali é o que me emociona, é o que me pega, sabe? A coisa mais difícil de lidar sendo influencer ou streamer, a coisa mais difícil é você não se comparar o tempo inteiro, é você não se colocar pra baixo, você não se subestimar, se sabotar, sabe? Pra mim, né? Na minha opinião. O que te motivou a virar criadora de conteúdo? Eu acho que o fato de eu não ver muito pessoas que realmente são inseguras e tímidas na internet, mostrando o seu lado vulnerável, mostrando o seu lado real, foi o que me motivou a ser alguém que fosse transparente e honesta com os sentimentos aqui na internet. Eu sempre cresci ouvindo de que você não pode revelar seus medos e nem sua fragilidade na internet, né, para desconhecidos. Mas eu acredito muito na força que tem da gente falar, né, sobre a vergonha. Qual era seu sonho de profissão quando criança? Eu queria ser a Xuxa, cara. Eu era apaixonada na Xuxa. Eu tinha todos os CDs da Xuxa, eu via todos os programas da Xuxa, eu imitava as danças, eu era vidrada na Xuxa, eu queria ser a Xuxa, entendeu? Como você se vê daqui a 5 anos e 10? Amo seu trabalho e a pessoa que você é. Obrigada, Caliel. Eu me vejo daqui a 5 anos enfrentando meus medos e superando os meus bloqueios, sabe? Como eu disse, ser uma pessoa mais tranquila, que se cobra menos e viajar mais pelo Brasil, né? E quem sabe pelo mundo também. Eu sou muito apaixonada em conhecer e descobrir. Bom, essa foi a última pergunta. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas se você chegou até aqui, eu quero agradecer muito por você ter assistido esse vídeo e por ter passado um tempo aí comigo. E quero agradecer também quem participou fazendo as perguntinhas. Deixa um comentário, deixa o like pra fortalecer o vídeo e recomendar pra mais pessoas conhecer a gente e o nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau!